Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 256. Um problema gorila. 2. Este lugar é tão horrível quanto eu me lembro. Ashton suspirou quando se viu de volta ao topo de uma colina familiar. Tem certeza de que não quer que nenhum de nós o acompanhe? Virgil perguntou a ele uma última vez. Lutar contra eles sozinho não seria Ashton era forte. Qualquer um que duvidasse disso ou dissesse o contrário não passava de um tolo. No entanto, centenas de aventureiros morreram na floresta Moncolin apenas na última semana e Ashton decidiu ir para tal lugar sozinho. Quem disse que estarei sozinho? Ashton sorriu e partiu. Cuide do território enquanto eu estiver fora e diga ao Baiter para ter aqueles explosivos prontos. Quem sabe o que aqueles filhos da puta fariam enquanto eu estivesse aqui? Virgil assentiu e desapareceu no portal, deixando Ashton para trás. Boa sorte. De acordo com os relatos, os Moncolins se tornaram muito agressivos. Eles não esperaram mais para prender os invasores e depois caçá-los. Em vez disso, eles os atacaram cruelmente no momento em que alguém pisou em seu território. Mas já se passaram alguns minutos desde que Ashton entrou na floresta, mas nada aconteceu. Ele também não sentiu ninguém ao seu redor através de sua percepção de alto grau. No entanto, essa não foi a única coisa que ele achou um pouco estranha. Não está um pouco quente demais aqui? Quase parece que estou andando sobre um vulcão. Ser um tribride tinha suas vantagens. Uma delas foi a resistência a temperaturas extremas. Ele não era imune e, portanto, podia sentir a diferença de temperatura, mas mesmo a temperatura da água fervendo só o fazia suar um pouco. Caçá-lo sozinho levaria muito tempo desnecessário. Ashton balançou a cabeça. Saí agora. Sven e Celeste rastejaram para fora de sua sombra, prestando-lhe respeito. A aparência deles mudou bastante desde que Ashton evoluiu e sua inteligência aumentou. Sven tinha um chifre que se estendia de seu capacete e parecia muito mais forte agora. Enquanto Celeste, por outro lado, ficou um pouco mais magra. Sua roupa permaneceu tão provocante quanto antes. Mas o mais importante, sua magia havia crescido bastante. Além disso, ambos tinham seus níveis na casa dos 40, o que fazia sentido, já que sua evolução estava ligada a de Ashton. Sven evoluiu para um Barão da Morte, enquanto Celeste evoluiu para um Mago da Morte. Ashton não tinha ideia da extensão de seus novos poderes, pois não conseguia encontrar uma situação adequada para testar suas novas habilidades. Mas ele sabia de uma coisa com certeza. Ambos agora tinham domínio sobre a morte. Em outras palavras, ambos podiam controlar criaturas mortas até certo ponto. Assim como Ashton, Celeste podia convocar esqueletos para cumprir suas ordens, mas ao contrário dele, ela não precisava de um médium para convocá-los. Ela poderia simplesmente tirá-los do submundo, ou assim ela diz. Enquanto Sven também pode controlar esqueletos. Mas, no caso dele, Ashton teve que fornecer a ele esqueletos para que ele os controlasse. Tudo bem, Celeste, convoque o máximo de esqueletos que puder e instrua-os a procurar por qualquer coisa viva na floresta. Como quiser, mestre. Celeste reconheceu o comando e seus olhos ficaram negros como se tivessem sido engolidos pela própria morte. No momento seguinte, o chão ao seu redor se abriu em vários lugares e, através de cada abertura, alguns esqueletos humanos de 3 a 4 pés de altura rastejaram para fora. Não importa quantas vezes Ashton visse essa cena se desenrolar, ele nunca conseguia se acostumar com isso. Os esqueletos a cercavam como um bando de crianças perdidas procurando por sua mãe. Assim que ela lhes deu as instruções, todos correram alegremente em várias direções, como se quisessem que Celeste se sentisse orgulhosa deles. É por isso que eu pedi que você dominasse as masmorras que você possui. Você poderia ter usado aqueles lobos robustos para caçar esses primatas facilmente. Eu teria se você não tivesse escorregado e dito que isso colocaria em perigo todos ao meu redor, já que os lobos poderiam atacá-los. Poderia. Mas sim, tenho quase certeza que eles teriam. Enquanto os dois estavam ocupados conversando, parecia que os esqueletos já haviam encontrado algo. Bem,
Era exatamente o contrário, porque outra coisa poderia tê-los encontrado. O chão começou a tremer junto com os passos estrondosos de uma criatura gigantesca. De repente, inúmeras árvores foram arrancadas enquanto o gorila avançava direto para Ashton e companhia. Ashton olhou para a enorme criatura e imediatamente percebeu que este gorila era muito maior que o anterior, com cerca de 2 vezes de altura. No entanto, o gorila não estava sozinho. Junto com ela estavam centenas, se não mil monklins. Em suas mãos estavam os ossos quebrados dos esqueletos que Celeste havia convocado. Você não deveria tê-la irritado. Ashton balançou a cabeça pensando no que Celeste faria com eles por matar seus bebês. Sven, vou deixar esses monklins para vocês dois. Sven assentiu e desembainhou sua grande espada, a Kandslash. Quanto a você, eu mesmo vou levá-lo. Ashton correu para atacá-la, mas parou no último momento. Foi a decisão certa a tomar, considerando que o gorila cuspiu uma bola de fogo em sua direção. Como você pode controlar a magia elementar? Criaturas noturnas capazes de controlar elementos eram raras, tão raras que apenas 2 delas já haviam sido encontradas pelos mutantes. Além disso, ninguém sabia como ou por que essas criaturas que não deveriam possuir inteligência suficiente para manipular mana poderiam usar feitiços elementais. Pelo menos agora eu sei por que aqueles aventureiros foram exterminados. Seria preciso a porra de um exército desses aventureiros para derrubar alguém como essa cadela maluca. Planeta quebrado, sim, eu sei. Não posso fazer muito para impedi-la. Vai levar tempo para convocar Bonnie e Goliath. Ao contrário de sua convocação, Ashton não podia simplesmente chamar um Golias do nada. Ele teve que fazer os preparativos para isso e, como pretendia invocar o Golias dos ossos, precisaria de muitos ossos. Ossos que Sven e Celeste estavam cultivando. Acho que você acordou, Balmond. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 257. Um problema gorila. 3. A gorila derrubou seus pés maciços sobre Ashton, que saltou para o lado para desviar do ataque. Ashton estava seguro, mas o gorila havia deixado um grande impacto no chão da floresta. Ela tem muito mais habilidades e habilidades em seu arsenal do que outro gorila. HM. Talvez eu tenha encontrado outra grande adição ao meu exército. Ashton sorriu e esfaqueou os pés do gorila. Menor adaga, Balmond, absorveu 126 HP 45 mana do alvo. Menor o HP do usuário está cheio. Convertendo o excesso de HP para causar dano adicional ao alvo. Isso não é um pouco demais? Roubar o HP e a mana do inimigo era outra coisa, mas transformá-lo em dano adicional? Era um ciclo interminável de dor. Não era de admirar que os humanos perdessem contra armas como essas. Mesmo Ashton não gostaria de enfrentar uma arma tão absurda. Apesar disso, havia uma coisa que Ashton não fazia ideia. A única habilidade passiva da Rainha Gorila. Simplificando, era um passivo que a tornava masoquista. Quanto mais dano ela recebia, mais forte ela ficava. Infinitamente. Portanto, usar Balmond contra alguém como ela era a pior combinação possível para ele. Além disso, ela tinha uma quantidade absurda de HP que era cerca de 5 vezes mais do que a quantidade que Ashton possuía. Isso significava que Balmond levaria aproximadamente de 50 a 100 ataques para reduzir seu HP a 0. Nesse ínterim, como resultado de todos aqueles ataques, ela ficaria pelo menos 10 vezes mais forte do que já era. A melhor maneira de derrubá-la era com um único tiro. No entanto, Ashton atualmente não era capaz de fazer isso. Não alimente muito a lâmina ou ela voltará para morder sua bunda. Por quê? Você não usou detecção naquela cadela feia. Foi mal. Você deveria me agradecer, filho da puta. Você teria morrido uma dúzia de vezes se não fosse por mim, e você não estaria vivo para me ajudar se não fosse pelo meu corpo. Ashton o ignorou e se concentrou no gorila. Depois de usar detecção nela, ele percebeu o que Astaroth queria dizer. Se ele não o tivesse lembrado de checar as estatísticas, Ashton definitivamente teria estragado tudo. Mas havia algo mais que chamou sua atenção.
Astaroth, você está lendo isso? Já fiz. Grau D, nível 69. Tecnicamente, mais forte que você. Um golpe dela deve ser suficiente para reduzir seu HP em 30%. Eu sei o que você vai perguntar a seguir e a resposta é sim. Você pode ressuscitá-la. Ashton assentiu e se preparou para enfrentá-la. Era uma pena que ele não pudesse usar Balmond contra ela, mas tudo bem, afinal, ele precisava testar a força de suas habilidades também. Mas antes que ele pudesse, ela atacou novamente desta vez. Ashton não conseguiu evitá-la a tempo. O ataque do gorila foi mais forte que da última vez. Um buraco gigantesco foi criado onde Ashton estava. No entanto, o gorila ainda não havia terminado. Não querendo dar a Ashton a oportunidade de contra-atacar, ela bombardeou o buraco com fogo até que o próprio buraco estivesse pegando fogo. Ninguém poderia ter saído do buraco do inferno, mas Ashton não era apenas um ninguém. A gorila, no entanto, pensou que seu trabalho estava feito e voltou sua atenção para Sven, que estava matando seus bebês à torto e à direito. O gorila estava prestes a cuspir fogo nele quando algo saltou do buraco, atingindo-o no rosto. Não me lembro de ter dado permissão para você se concentrar em outra pessoa. Ashton rosnou para ela. Sua condição não parecia ser boa. Uma fração de seu rosto foi queimada, enquanto sua armadura foi esfarrapada. Sua pele branca acinzentada tornou-se nítida com inúmeras queimaduras cobrindo da cabeça aos pés. No entanto, no momento seguinte, todas aquelas feridas se curaram. Este foi o efeito combinado da habilidade Revenge, Agravate, Blood Armor e Regeneration. Mesmo que fosse tarde demais para ele se esquivar do ataque do gorila, ele ativou a habilidade Vingança para negar o ataque inicial. O que ele não havia preparado era o acompanhamento e, portanto, foi ferido pelo incêndio. Mesmo depois de ativar a habilidade Blood Armor, as chamas ainda conseguiram colocá-lo em um estado tão miserável. Mas a habilidade Regeneração o cobriu. Puta merda, doeu pra caralho. Vou me certificar de retribuir o favor. Sublinhado, você recebeu 159% de spawn causar 14.345 HP de dano a menor nível 69 maior gorila. Habilidade Agravar está em vigor. Menor nível 69 maior gorila está perdendo 1.478 HP por minuto. Expa atual do lobisomem, 59% nível atual do lobisomem, 31 expa atual do vampiro, 19% nível de vampiro atual, 30 habilidade, Revenge, agora está em cooldown. Habilidade, Regeneração, agora está em tempo de espera. Sublinhando, o mero soco foi o suficiente para derrubá-la. Mas agora era a vez de Ashton infligir dor nela. Menor sua resistência ao fogo foi atualizada para o nível 18. Menor seu corpo não vai se queimar facilmente. Mesmo que isso aconteça, as queimaduras cicatrizarão rapidamente. Maior gorila atirou outra bola flamejante em sua direção, apesar de estar com dor. Talvez tenha sido uma jogada para ganhar algum tempo, mas se foi, falhou de forma hilária. Em vez de se esquivar do ataque, Ashton cortou a bola de fogo ao meio usando o Balmond. Menor sua resistência ao fogo anulou o calor com sucesso. Maior o ataque que tanto machucou Ashton, não conseguia mais queimar nenhuma única mecha de seu cabelo. Em meros segundos, Ashton obteve força para dominar o gorila. A criatura noturna continuou cuspindo mais fogo em seu caminho enquanto lutava para se levantar. Ainda assim, Ashton conseguiu abrir caminho para ele em instantes. Ele ficou na frente dela. A gorila tentou matar o responsável por matar seu companheiro, mas ela havia perdido muito HP por causa da habilidade Agravar. Com sua última gota restante de força, ela estava prestes a atirar outra bola de fogo, mas Ashton fechou a boca no último momento. A bola de fogo não conseguiu sair de seu corpo e, como resultado, queimou-a por dentro. Menor, você matou um gorila nível 69.
Maior eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 258. Chamas dos serafim. As queimaduras no corpo de Ashton estavam curando, mas os efeitos de afeto, principalmente o cansaço, de usar a regeneração, o nocautearam. Quando ele acordou, horas haviam se passado e Sven e Celeste já haviam terminado de cuidar dos monculins restantes. Levante-se e brilhe, princesa. Astaroth, não estou com disposição agora. Essa é especificamente a razão pela qual eu provoquei você. Ashton balançou a cabeça consternado antes de forçá-lo a ficar de pé. Seu corpo ainda estava um pouco dolorido, mas não era algo que exigisse sua atenção imediata. Pelo menos agora eu tenho uma melhor compreensão de como regeneração funciona. Ele pensou, quanto mais grave for o ferimento, mais vigor será gasto em mim. Mas não era isso que incomodava muito. Sua verdadeira preocupação era o quão perto ele havia chegado de morrer, e se não fosse pelas habilidades, regeneração e armadura de sangue, ele definitivamente teria morrido ali mesmo. O gorila serviu como um lembrete para ele, que não importa o quão forte ele se tornasse, sempre haveria alguém mais forte do que ele esperando. Foi uma verificação de realidade necessária que ele precisava para reavaliar sua força. Sven e Celeste imediatamente caminharam até Ashton assim que ele se levantou. Ambos pareciam estar igualmente preocupados com seu bem-estar. Mas Ashton encolheu os ombros e se dirigiu para o cadáver do gorila. Menor habilidade única, ressurreição foi ativada. Menor nível 69 gorilão foi selecionado como alvo. Menor cuidado, o nível do hospedeiro é menor que o do alvo. A ressurreição tem apenas 63,34% de chance de sucesso. Menor usuário possui mais inteligência humana do que o necessário para domar a fera. Prosseguir como planejado. Maior sim. Como de costume, um círculo mágico cheio do poder da morte e da escuridão devorou o cadáver, apenas para reformá-lo e cuspir uma forma nova e mais forte. A gorila mais uma vez se levantou. Sua alma renovada não tinha inimizade para com Ashton, mas também não tinha lealdade para com ele. A cabeça do gorila foi engolida por chamas negras e apenas seu crânio era visível acima de seus ombros. Era uma aparência que causaria medo nos corações até dos guerreiros mais corajosos do planeta. Seu tamanho também foi alterado. A gorila não tinha metade da altura de antes, mas sua força permanecia mais ou menos a mesma. Ashton não sabia o que esperar, pois a ressurreição de cada criatura era diferente e suas ações também. Julgando pela forma como a gorila estava destruindo tudo ao seu redor em seu estado confuso, não parecia que seria fácil controlá-la. A ressurreição deu à luz uma besta de morte forte, mas confusa. No entanto, Ashton já sabia que tal possibilidade poderia surgir e, portanto, já havia se preparado para derrotar a criatura se fosse necessário. Mestre, permita-me. Para sua surpresa, Sven deu um passo na frente dele e bateu sua espada profundamente no chão. Ele então murmurou algo e no momento seguinte sua espada se transformou em um chicote de metal pesado. Sven usou o chicote para envolver o pescoço do gorila e começou a forçá-lo no chão para se ajoelhar diante deles. Ashton ficou sem palavras. Ele pensou que levaria um tempo absurdo para domar a fera e ainda assim Sven conseguiu fazê-lo em meros momentos. O que é que foi isso? Minha habilidade de classe, mestre. Sven respondeu, chama-se Chicote da Morte. Ajuda a controlar e acalmar uma alma fugaz. Mas só eficaz para domar bestas da morte e nada mais. Você está escondendo alguma outra habilidade sua? Ashton perguntou porque ele genuinamente queria ter tal habilidade, mas sabia que isso não aconteceria, pelo menos não apenas. Steven balançou a cabeça. Ele recebeu apenas 2 habilidades ao evoluir para o Barão da Morte. Da próxima vez, conte-me sobre essas habilidades no momento em que as obtiver. Como quiser, mestre. Sven respondeu e seu chicote voltou a ser uma espada. No entanto, o chicote deixou algo no pescoço do gorila. Parecia ser uma espécie de colar, mas era feito de escuridão, assim como o manto de Celeste. O que é isso?
É uma coleira que vai manter a fera sob controle e também forçá-la a obedecer seus comandos. É um objeto maravilhoso, então ele vai obedecer a todos os meus comandos. Desde que seja um pedido possível, então sim, isso economiza muito tempo. Meia hora depois, os quatro se encontraram em uma parte isolada da floresta. Uma seção que nenhum cartógrafo jamais havia mapeado antes. Inferno. Mesmo Aston não saberia que tal lugar existia se o gorila não os tivesse guiado até lá. Havia alguns milhares de ovos espalhados por todo lugar escondidos sob o solo. Os ovos eclodiriam em tempo hábil, fornecendo assim um suprimento contínuo de monklins para defender a floresta e perseguir e matar os intrusos. Destrua-os. Aston comandou e o gorila imediatamente expeliu chamas negras, destruindo seus ovos sem pensar duas vezes. Esta habilidade, Elfir, é bastante forte. Depois de cuidar dos ovos, Aston se dirigiu ao verdadeiro tesouro dos gorilas. A coisa que fez uma criatura noturna normal como gorilas se transformar em uma monstruosidade que cospe fogo. Era um enorme pedaço de pedra negra no meio, emitindo uma aura sinistra. Apenas estar perto dele fez Aston repensar sua decisão de reivindicá-lo, mas Astaroth tinha outros planos. Então aqui está. Eu queria saber por que ninguém o encontrou ainda. Você sabe o que é isso? Claro que eu faço. Afinal, fui eu que o trouxe aqui. Vá em frente, toque nele. Não deve morder você, não deveria. Bem, ele não iria me morder, e como você e eu somos uma unidade, ele também não deveria morder você. Aston suspirou e tocou cautelosamente a pedra. Nada aconteceu. Você tem certeza, Ag? De repente, a pedra começou a brilhar ao mesmo tempo em que a temperatura do corpo de Aston disparou. Suas entranhas estavam em chamas. Seus vasos sanguíneos, músculos, ossos e todas as partes de seu corpo estavam sendo queimados vivos. O sangue do anjo está fluindo sem o seu corpo. Vai doer, mas você não vai morrer porque possui meus órgãos. Eles vão anular um pouco a sua dor. Não solte o cristal. Morda o lábio e agarre-se a ele. Aston caiu no chão, mas não soltou o cristal. Mesmo enquanto se contorcia, ele o segurava como se sua vida dependesse disso. Sven e Celeste tentaram ajudá-lo, mas no momento em que deram um passo em direção a ele, uma parede de fogo cercou seu mestre como se estivesse tentando proteger Aston. Se não fosse por sua resistência ao fogo, sua pele poderia ter derretido e escorregado de seus ossos. A dor que ele sentia agora era muito pior do que antes. Por quê? Porque naquela época era uma evolução essencial e, portanto, a dor era limitada. Mas agora Astaroth estava forçando o corpo de Aston a evoluir, embora seu corpo claramente não estivesse preparado para o fardo que estava enfrentando. Após uma hora de dor, o cristal foi totalmente assimilado e se tornou um com Aston. Sublinhado. Você domou as chamas do Serafim. Você obteve a habilidade lendária, Queda do Céu, Serapis Flames, evoluiu, Fire Resistência e LVL18, para, Fire Immunity. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 259. A Queda do Céu. Queda do Céu, uma habilidade lendária nascida como subproduto das chamas do anjo Serafim. Também conhecido pelas civilizações superiores por seu poder destrutivo. Após o uso, invoca um campo de chamas inextinguíveis que só obedecem ao comando de seu invocador. O tamanho e o calor gerado no campo dependerão da potência do usuário. Grau: lendário proficiência, 0,00% cooldown. Menor usuário precisa aumentar a proficiência da matança caçando criaturas para desbloquear a habilidade a ser usada. Maior custo: menor usuário precisa aumentar a proficiência da matança caçando criaturas para desbloquear a habilidade a ser usada. Maior pode ser usado: menor usuário precisa aumentar a proficiência da matança caçando criaturas para desbloquear a habilidade a ser usada. Maior condição para atualizar a habilidade: uma habilidade lendária não pode ser atualizada sem ser dominada, obtendo 100% de proficiência, primeiro. Sublinhando uma habilidade estranha. Bem, é uma habilidade lendária, então deve ser anormal.
Ashton pensou assim que foi saudado pela descrição inútil da habilidade. Astaroth deve explicar sobre isso em detalhes mais tarde. Por enquanto, eu só quero ir para casa e dormir. Ashton não tinha dúvidas de que se outra pessoa colocasse as mãos em uma habilidade lendária, eles teriam perdido a cabeça por isso. Mas Ashton não ficou tão impressionado, principalmente porque não havia muita informação dada a ele para ficar animado com isso. Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais usos ele conseguia pensar na habilidade. Como ele ganhou imunidade a qualquer tipo de dano de fogo, ele poderia usar a habilidade tanto ofensiva quanto defensivamente. E uma habilidade multifuncional nunca poderia ser inútil. Vou me perguntar sobre a habilidade mais tarde. Primeiro preciso olhar um pouco mais ao redor e voltar para Livan. Ele lentamente se levantou. Todo o calor e a dor que ele estava sentindo desapareceram assim que ele domou Serapis Flames. Ele olhou para a mão que segurava o cristal, apenas para ver que o cristal havia se encaixado na palma de sua mão. Junto com ele, uma tatuagem negra de chamas parecia estar saindo do cristal em volta de sua mão direita. Quanto à rocha da qual o cristal fazia parte, ela não foi encontrada em lugar nenhum. Era quase como se Ashton tivesse absorvido também. Não vai me morder, hein? Ashton provocou seu administrador, que tão graciosamente o ferrou. Acho que você estava dizendo a verdade. Afinal, isso me queimou. Oh, não seja um bebê. Você vai superar isso. Eu tinha que ter certeza de que você colocaria suas mãos nisso antes de qualquer outra pessoa. Você sabia que esse cristal, ou o que quer que seja, estava aqui? Não. Mas quando eu vi aquela criatura gorila usar fogo tão feroz, eu sabia que tinha que estar em algum lugar próximo. Eu deveria parar de ouvir você cegamente. Pirralho, você está vivo por minha causa. Além disso, você não tem ideia de que tipo de poder obteve. HMM. Devemos pensar em uma maneira de escondê-lo. Se um Shiran se deparasse com você agora, isso não seria bom para nós. Sim, sim, vou pedir ao Baiter para fazer uma luva ou algo para escondê-lo. Ashton suspirou e foi mais fundo na cidade subterrânea que o gorila havia construído. Ah, eu nunca te dei um nome. Dei. Gokung. Isso deve ser bom o suficiente, eu acho. A gorila parecia receptiva ao seu novo nome, mas como ela era essencialmente uma escrava, ela não conseguia se expressar. Infelizmente, não havia muito o que procurar nos criadouros do gorila. Sem o cristal e todos os ovos espalhados, o lugar parecido com uma caverna parecia um pouco vazio. Ashton esperava que ele pudesse substituir a armadura de Nemean que ele perdeu nas chamas, mas não parecia que seria o caso. TSK, era uma grande armadura. Parece que vou ter que começar a usar a armadura que Mera me deu no ano passado. Isto é, até Baiter fazer uma nova armadura para mim. Alguém aqui, devem ser aqueles bastardos da guilda. Os filhos da puta podem ter deixado alguns espiões por perto para me vigiar. Ele não tinha certeza se era esse o caso ou não, mas tinha certeza de que a guilda devia estar de olho nele, pois ele já havia sentido a presença deles, embora estivessem tentando ao máximo suprimir sua presença. Ashton esperava que eles fizessem algo assim para saber exatamente quem eles ameaçaram. Mas ela nunca pensou que eles realmente teriam coragem de abordá-lo, mesmo depois de ver como ele cuidou do gorila. Era possível que eles estivessem pensando que ele era fraco por causa de toda aquela luta aí. Portanto, era um alvo mais fácil de intimidar ou negociar. Só o tempo diria o que eles queriam. Você não quer se lembrar de sua convocação. Qual é o ponto? Se eles estavam me seguindo, então eles já devem estar cientes deles. Do jeito que as coisas estão, eu também posso fazer um comitê de boas-vindas para eles, certo? Talvez você possa matá-los e aumentar um pouco a proficiência da habilidade. Veremos. Alguns segundos depois, cerca de 100 homens entraram na caverna subterrânea. Todos eles equiparam o melhor equipamento que podiam pagar, sem mencionar que cerca de um terço de seu grupo consistia em tanques que podiam sofrer uma grande quantidade de dano. Metade da equipe restante parecia ter sido preenchida por curandeiros e magos. O resto era uma variedade de outras classes de guerreiros. Ao todo,
Não parecia que eles estavam lá para conversar. Não, tomar medidas duras aqui sem pensar nas coisas pode me causar problemas desnecessários. Ashton pensou em matá-los. Por enquanto, o que vocês estão fazendo aqui? Somos o backup que o mestre da guilda enviou para ajudá-lo caso você precise. Um homem de cabelos ruivos ondulados vestindo uma armadura prateada foi quem falou. Acho que você não precisava disso, afinal. Sim, acabou mais rápido do que eu esperava. Ashton respondeu embainhando Beaumont, já que você está aqui, vou deixar a limpeza com você se não for muito problema. Não seria um problema. O homem respondeu antes de estender o braço na direção de Ashton. O nome é Cecil Swan da nobre casa de Swan. Ashton estava prestes a ignorar o homem, mas quando ele disse o seu nome, Ashton decidiu apertar sua mão. Swan. HM, você é parente de Ana de alguma forma. Oh, você a conhece? Acontece que ela é minha talentosa meia-irmã. Cecil respondeu com entusiasmo. Sim, nós compartilhamos alguns meses atrás, quando eu estava na academia. Vou me despedir agora, se você não se importa. Por favor, e obrigado por seu trabalho duro. Ashton assentiu e saiu da caverna. Assim que eles sumiam de vista, o segundo em comando de Cecil agarrou Cecil pelo ombro. O que foi isso? Nós deveríamos nos livrar dele. Você não viu? Cecil respondeu. Viu o quê? O mestre da guilda vai nos aniquilar por não fazer o que ele pediu. Cecil simplesmente balançou a cabeça enquanto sorria. Não importava porque o mestre da guilda considerava Ashton uma ameaça, mas o plano de matá-lo não teria funcionado. Não importa se toda a guilda estava lá para lutar contra ele. Ele não é alguém que qualquer um de nós pode matar. Cecil respondeu, nem mesmo o mestre da guilda. Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 260 em movimento. Você está ficando mole. Você quer que eu mate todos que aparecerem na minha mira ou algo assim? Ashton estava ficando um pouco irritado com as observações de Astaroth. Desculpe desapontá-lo, mas se a intimidação funcionar, não tenho motivos para matar ninguém. Astaroth estava repreendendo por não matar aqueles 100 lobisomens, embora tivesse certeza de que eles estavam lá para se livrar dele. A sede de sangue vazando deles era prova suficiente para isso. Ashton também sentiu isso e, no entanto, decidiu deixá-los ir e, por algum motivo, Astaroth não conseguia entender o motivo por trás disso. Motivo. Você ainda não descobriu e fica tirando sarro da minha inteligência. Ashton riu enquanto cruzava o portal. A razão é bastante óbvia. Talvez você esteja muito agitado para pensar sobre isso sozinho, pirralho. Apenas me diga já. Tudo bem, escute. Eu os deixei ir para descobrir a identidade da pessoa que os enviou. A pessoa que os enviou. Você realmente não acha que aqueles filhos da puta bolaram um plano para me atacar? Acha? Ashton sorriu. Mesmo que o fizessem, você acha que alguém entre eles seria capaz de reunir 100 aventureiros entre os níveis 25 a 30 para fazer algo assim? Ele continuou. Alguém de dentro da guilda deve tê-los reunido. Se eu tivesse que adivinhar que era o misterioso líder da guilda enviando pequenas batatas fritas para cuidar de mim. Vou me livrar do gorilã e eles vão se livrar de mim. Seria o resultado final perfeito para eles. Mas como eles não me atacaram, muito menos me mataram, a pessoa não ficaria feliz e faria alguma coisa. Quando isso acontecer, vou descobrir por que eles fizeram o que fizeram e lidar com a situação de acordo. Simples. Astaroth parecia ter se acalmado um pouco. Ele ainda estava um pouco dolorido, pois era uma grande oportunidade de ganhar alguns pontos de proficiência para a habilidade lendária. Mas a abordagem de Ashton parecia lógica. Havia alguns inimigos dele que se esconderam por causa de sua ação precipitada. Assim, foi uma opção melhor esconder suas cartas e julgá-las em um momento mais adequado. Mutar. Faça o que quiser. Vamos, engula seu orgulho e aceite sua derrota de uma vez. Foi a vez de Ashton zombar do inquilino cedendo dentro de sua cabeça. Mas como Astaroth parou de responder, Ashton também teve que parar. De qualquer maneira,
Ele já estava na filial de Deja da Guilda dos Aventureiros e Ashton queria tratar de alguns negócios lá. Lord Ashton, por favor, entre. O gerente está esperando por você. A recepcionista disse no tom mais educado possível e o conduziu até o escritório de Marco. O gerente da filial tinha um sorriso genuíno no rosto assim que viu Ashton. Ele praticamente jogou a mão na frente de Ashton, mas este não reconheceu sua mão e se sentou no sofá. Estava claro como o dia o que Marco estava tentando fazer. Ele queria resolver a bagunça que o chamado mestre da guilda havia criado, mas Ashton não tinha a intenção de agir como amigo de nenhum deles. Eu nunca pensei que você seria capaz de resolver um problema tão grande tão facilmente. Ah, Marco disse com um sorriso e sentou-se em frente a Ashton. Foi uma surpresa agradável quando ouvi a notícia. Mas eu nunca informei ninguém sobre derrotar o gorila. Como você ficou sabendo disso antes que eu contasse a alguém? Ashton sabia exatamente como, mas queria ouvir de Marco. Ah, você vê que nomeamos alguns observadores para vigiar a situação, pois você sabe que era um assunto muito importante para nós lidarmos. Você quer dizer que enviou alguns espiões para ficar de olho em mim? Ashton empurrou Marco com sucesso para um canto e os dois sabiam disso. Por mais que Ashton respeitasse Marco quando se conheceram, todo esse respeito foi direto para o ralo assim que a guilda pensou que poderia ameaçá-lo e escapar impune. Agora era a vez de Ashton ameaçá-los e ele não tinha a intenção de recuar. Mas ao contrário deles, ele não iria ameaçá-los diretamente. Bem, é bom que vocês saibam o que aconteceu comigo lá. Ashton recostou-se no sofá enquanto colocava os pés sobre a mesa. Agora você poderá me compensar adequadamente. Compensar? Eu não entendo. E o que há para entender? Sou um aventureiro que colocou sua vida em risco para proteger o cidadão deste reino. Acho que deveria ser compensado por quase morrer no processo, não concorda? Marco desviou o olhar. Nunca em sua vida, ele pensou que uma criança que ainda não era adulta, não apenas o encurralaria, mas também continuaria a atacá-lo verbalmente. Mas ele sabia que o mestre da guilda estragou tudo, então não havia muito que ele pudesse fazer de qualquer maneira. Suponho que você tenha algo em mente. Contanto que possamos atender ao pedido, ficarei mais do que feliz em fazê-lo. Marco suspirou. Excelente. Então que tal um acordo comercial? Comércio? Ashton assentiu educadamente antes de colocar alguns equipamentos e armas na frente de Marco. As armas variavam de armas corpo a corpo, como espadas e manoplas, a armas modernas, como canhões de mão e explosivos. Estas eram as armas que Ashton pediu a Biter para produzir e manter prontas. Desde o início, Ashton nunca teve a intenção de usar essas armas para cuidar do gorila, mas vendê-las para a guilda por um preço absurdamente alto, obviamente. Eu acho que você já está ciente do estrago que essas armas podem desencadear. Ashton sorriu. Então é por isso que eu gostaria de assinar um contrato com a guilda. Posso saber os termos e condições, claro. O ramo da guilda da Licania compraria armas exclusivamente de mim por 5 anos, um preço não negociável. Obviamente, eu forneceria apenas armas de ponta para você. Além disso, se qualquer masmorra invencível aparecer, eu ajudarei você com ele, por um preço, é claro. O medidor de merda de Marco estava funcionando a todo vapor. Mas mesmo assim, colocar as mãos em armas capazes de obliterar criaturas noturnas era apenas o melhor. A única coisa que o preocupava era a cláusula de preço não negociável. Ashton poderia muito bem roubá-los e eles não seriam capazes de fazer nada a respeito. Além disso, a julgar pelo que os espiões o informaram, parar Ashton exigiria que toda a guilda espalhada pelas terras dos lobisomens e vampiros se reunisse. Portanto, ele não podia se dar ao luxo de perturbar ainda mais o garoto ou ele seria fodido por ele. Eu aceito. Ótimo, Ashton respondeu com entusiasmo. Então, vou deixar essas armas aqui para servir como amostras. Espero que possamos ter um ótimo relacionamento daqui para frente. Dizendo isso, Ashton se levantou e estava prestes a sair, mas se virou no último momento. Já que agora temos uma relação comercial, permita-me dar-lhe alguns conselhos.
Diga ao seu mestre de guilda para ameaçar as pessoas de quem ele pode cuidar. D. Nem todo mundo é tão tolerante quanto eu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.